Olá, nossa entrevista de hoje vai ser com a candidata Ana Paula Goldbar. Ela é corretora de imóveis, formada em Direito pela UFRJ e UERJ. UERJ, desculpa, e é a nossa entrevistada, a nossa última entrevistada dessa série de entrevistas que fizemos com os candidatos a vereadores pela cidade do Rio de Janeiro. Tudo bem, Ana? Tudo bom, Denise? Graças a Deus. Quem é a candidata Ana Paula Goldbar? Nossa, a Ana Paula Goldbar é uma pessoa que tem paixão pela política, tem paixão pela cidade que mora, pelo país que mora. Está sempre muito envolvida com isso, 24 horas pensando no que pode fazer para ajudar. A Ana Paula Goldbar é uma pessoa que é muito família, né? Que tem 3 filhos maravilhosos, uma mãe, um pai maravilhosos, e que é muito empenhada em conseguir dar de si o melhor, que sempre se incomodou em ver coisas erradas acontecendo e sempre se imaginou no ponto, no lugar de poder fazer as coisas de forma certa. Essa é a Ana Paula. E o que te levou, Ana, agora sim, a entrar para a política? Paixão. Eu, na política, por mim, eu sempre eu acho que é um jeito. Tem pessoas que já têm aquela coisa do, né, se deixasse, eu entrava antes. Já faz um tempo que eu gosto de política, e eu tinha medo de entrar por causa de corrupção, então eu não me imaginava tendo que fazer um projeto. Meus projetos nunca iam ser pautados, porque eu nunca ia deixar supervalorizar os projetos para dar dinheiro para ninguém. Eu não ia poder nunca denunciar quem estivesse tentando me corromper, porque era perigoso. 2011, 2012, quando eu comecei efetivamente a mexer com política, que foi no interior de Minas, eu comecei numa brincadeira e acabou ficando uma coisa mais séria. Em Lambari, a gente acabou fazendo uma auditoria grande ali com o prefeito da época e descobrimos muita coisa. Então, eu comecei já com fiscalização de verba, fiscalização de Você morava prefeitura. lá? Não, eu cresci indo para lá. E era todas as nossas férias duravam 4 meses, praticamente. 3 meses inteiros, mais um mês de julho, mais todos os feriados. Então, eu cresci. Quem me conhece de pequenininha sabe. E é um lugar muito pequenininho, então as pessoas que iam sempre eram as mesmas. E as pessoas que moravam lá eram tão pequenininho que a gente conhecia todo mundo, como eu conheço até hoje muita gente na cidade. E eu acabei me envolvendo com isso lá. E aí, quando chegou em 2016, coisa de Lava Jato, vendo que pode ser até utopia minha, mas sabendo que a partir daquele momento, se eu entrasse, o que, que o povo queria, o que, que a população queria, o que, que eu queria como cidadã, um político que, se fosse que sofresse uma tentativa de corrupção, pudesse denunciar. Então, eu imaginei, eu estando lá, eu vou poder denunciar, porque a mídia quer ouvir isso, está pronta para me ouvir. A Polícia Federal está pronta para me ouvir. A população está pronta para me ajudar a limpar as pessoas lá dentro. Eu me senti mais à vontade de poder chegar lá com um projeto, de saber que eu não ia ser corrompida, né? Você está falando que na época você tinha um pouco de medo, porque a política era mais assim perigosa, mas na verdade hoje a gente está vivendo um momento bem tenso também, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, com atentados e a situação não melhorou, piorou, né? E a gente tem É, aí uma patrulha muito grande, né? A polaridade, né? Dos partidos, das pessoas, está muito mais agressivo. Você, nesse sentido, como é que você se sente dentro dessa situação? você falou uma situação que foi uma das primeiras coisas que eu ouvi em 2011, quando eu comecei com essa história lá em Minas, eu conversando com um amigo aqui do Rio. Na verdade, ele é da Baixada, ele já mexe com política, a mãe dele já foi política, ele já foi candidato. E falei que eu queria entrar para a política. Aí ele falou assim: sabe qual é o seu maior problema, o seu maior adversário na política? É seu suplente. É por isso que morre muita gente durante campanha. Porque o cara, depois de eleito, primeiro, aí eu pensei, mas isso é mais coisa de cidade pequena, né? Mas você sempre tem alguém de olho na tua cadeira. Isso eu já sabia. Então, é engraçado que isso não me amedronta, porque eu acho que
Às vezes você tem tanta vontade, assim, ah, tá, isso acontece, tá morrendo, né? Essa semana teve um que foi baleado, né? Mas eu não consigo me imaginar com medo disso, porque eu acho que eu tenho tanto mais vontade, tanto mais gana de fazer, de estar lá e fazer coisas. Eu acho que parece que tem uma coraça, uma blindagem, assim, não, isso não vai acontecer contigo porque você é do bem. Você, no caso, você chegou a fazer algum curso, porque você falou que gosta de política desde cedo. Você fez algum curso para se aprimorar nessa área da política? Não, eu não tenho um curso. Democratas dão alguns cursos ligados à política, né? Eu sou do Partido Democratas. Eu entrei no Partido Social Democrata, no PSD. Na época, quem vinha candidato era o Índio da Costa. Eu falo o nome porque PSD, PSB embola. Então, eu É prefiro muito citar parecido, quem é. era do partido para mostrar que lado, né? Que não. Na verdade, eles até na época o PSB veio como vice, né? Mas eu entrei no PSD e depois eu fui para o Democratas, porque eu fui convidada para vir a deputada federal e que era um sonho meu. E eu não parei para pensar muito. Eu vi só que o partido era um partido que não era longe do que eu pensava, né? Eu não sabia. Eu fui entendendo um pouquinho depois do partido. E eu, esse último ano depois, que no PSD não aconteceu nada. Eu fui lá candidata, fiquei um ano lá, ninguém me ligou, ninguém, no movimento nenhum. No Democratas já me ligaram, olha, vai ter reunião do Democratas Mulher. E eu comecei a participar. E dentro do Democratas, eu comecei a vivenciar o Democratas, o partido. Eu fui vice-presidente do Democratas Mulher. E aí eu começo também, ali eu comecei a ver também que eu também não me encaixava muito nesse partido. Hoje, conheci pessoas maravilhosas, aprendi muito demais. Eu hoje não me sinto tão encaixada nisso por alguns poucos motivos, mas são motivos fortes. Posição política, principalmente, né? Mas eu tive um aprendizado, eu acho que faria por qualquer curso, porque você vivencia aquilo no dia a dia. E foi uma vivência assim para mim esse tempo que eu fiquei. Eu saí justamente da vice-presidência justamente por divergência de pensamentos, né? Eu não me encaixava muito mais ali, mas sempre fui muito inserida, me inseri. Uma vez por mês, no mínimo, a gente tinha reunião, e cada reunião a gente conversava sobre pautas do dia a dia, pautas políticas, as reuniões aconteciam no auditório da Câmara dos Vereadores, então você já tinha aquela vivência, o ambiente. Ana, qual Então, seria hoje? Você está dizendo que esse partido, apesar de você estar se candidatando pelos democratas, você não se identifica, né? E a gente vê que tem muitos partidos políticos, né? Na verdade, é, nem sei quantos, mas muitos. Então, qual seria o partido? Você tem um partido que você teria assim, um sonho, uma meta de fazer parte? não existe um partido ideal, não existe. É, Mesmo o próprio Democratas, ao mesmo tempo que eu falo que hoje eu não me encaixo, eu também me encaixo, porque eu vejo que, acompanhando algumas votações na Câmara dos Vereadores, no Senado, no Senado não, na Câmara Federal, que eu acompanhei mais no Senado, eu vi a liberdade que eles têm de voto. Então, por exemplo, no caso do impeachment do Crivella, quatro vereadores votaram a favor do impeachment e 2 vereadores democratas votaram contra. Eles dão uma certa liberdade e isso também me deixa dentro do Democratas ainda, porque eu sei que tem uma linha, ele também não foge tanto, que essa coisa de polarização de esquerda e direita. Existe hoje uma polarização democratas com o governo federal. E eu tenho apoiado o governo federal no sentido que, esquece o nome do presidente, porque muita gente mistura a pessoa do presidente com as coisas que o governo federal tem feito, de levar água, de fazer as rodovias que ajudam no transporte de insumos pelo país e para os portos, que está dando as escrituras dos assentamentos pelo norte e nordeste mais do que nos governos passados, que está sendo tanta coisa, estão fazendo tanta coisa, e eu olho esse lado do governo federal e que talvez e essa briga do meu partido com o governo federal, que é uma briga de poder, é o que tem me incomodado dentro do partido. Certo. Então, Mas na é verdade, isso, você eu está quero. dizendo que você
apoia o governo federal, não apoia o Bolsonaro? Apoia o Bolsonaro, porque ele, a partir, como ele fala, ele tem a caneta. Mas a gente tem uma lei, uma constituição, que o governo. Não adianta eu ser presidente, que se eu mando um projeto, o projeto pode caducar, ou não ser aprovado. Né? Eu mandei um projeto de lei, ele ficou lá o tempo em vigência e não foi aprovado. Que eu acho que deveriam todos, 100% de todos os governos federais, os projetos deviam ser obrigatório que eles passassem por. Não tivesse essa coisa de botar na gaveta voto quando eu quero. Veio do presidente, tem que votar. Não quer, já é ruim, o pessoal não vai aprovar. Eu acho que tem que ser assim. Só que eles deixam na gaveta. Se vier um projeto que ele tem que sancionar, se ele não sancionar, o projeto eles podem vetar o veto do presidente. Então, que caneta é essa? Que ele dá a canetada e vem alguém, a caneta Bic azul dele, vem alguém com uma caneta Bic vermelha, né? E corrige. Então, porque assim, eu não sou radical. Se eu falo que eu sou bolsonarista, me leva para uma extrema radical. E eu não sou radical com nada na minha vida, né? Por exemplo, eu acho que o apoio que a gente tem que dar à população, porque quem não apoia o governo é porque apoia o povo, quer que o povo melhore. Não. Os meus projetos são projetos que eu imagino, assim, vem da educação básica, tirar as crianças, mexer com a escola das crianças, mas se as crianças chegam em casa e não tem um pai e uma mãe empregados que estão lá em depressão, porque tem sim depressão, gente que é mais humilde, tem, o que leva à bebida, que leva ao crime, que leva a tantas outras coisas. Mas você pega esses pais, traz esses pais para alguma escola, coloca eles para uma cooperativa, não para aprender, mas usa o espaço que a criança está tendo aula para trazer os pais para poder reinserir eles no mercado de trabalho, ensinando uma profissão, ou fazendo uma cooperativa, aquele pouquinho que vendeu, que trabalhou ali dentro daquela cooperativa, para eles poderem ir para casa e depois até eles mesmos darem um passo adiante sozinhos. Isso é um projeto que eu tenho. E isso é uma coisa de uma pessoa que quer ver crescer, quer ver a economia crescer, quer ver as pessoas. Não é economia macro, é economia micro. É a economia da tua casa. É o dinheiro de. Eu não estava desempregada, mas aí na cooperativa lá na escola do meu filho, pega uma região maior, eu aprendi a ser manicure, vou fazer a unha por R$ 2. Aí eu já fiz a unha por R$ 2, eu já consigo comprar alguma coisinha. Fiz 4, 5 unhas. Aí o cara está desempregado, mas ele virou marceneiro, ele já começou a consertar umas coisinhas. Não fez um armário, mas já está ali. Você vai gerando essa coisa no início, ela está atendendo dentro da escola, porque vai na escola. Depois ela começa a atender em casa. Ele começa a receber os concertos naquela cooperativa da escola, mas depois para poder girar o número de pessoas que vai ter esse atendimento, esse ensino de outras profissões, mas também. E isso vai gerar uma economia que ele vai ter o dinheiro, ele vai trabalhar, ele vai receber, ele vai poder fazer compra, ele vai ter uma liberdade, a criança vai chegar em casa, vai ter uns pais produtivos, uns pais menos agressivos, talvez, uns pais. Eu acho que por mais que você não esteja numa profissão que você gosta, o fato de você produzir, poder trazer alguma coisa de volta, te gera uma sensação familiar muito melhor. Então, Você é, acha que, por exemplo, você está falando de um projeto, acredito que isso seja um dos seus projetos, né, sim, mas, assim, existem muitos projetos ainda, né, que ainda não foram aprovados, numa linha parecida com essa. Como você vê, assim, você está falando, assim, pelo que eu estou entendendo, você tem um ideal, né, um ideal desde nova, né, mas, assim, na política mesmo, você não tem tanta, experiência, uma vivência. E a gente sabe que política a gente tem que ter, não seriam são conchavos, né, para você aham, aprovar, você tem que ter uma malícia, você tem que ter um monte de coisas que vão permitir que você tenha sucesso, né, na sua gestão. Como você acredita que você vai conseguir isso? A política, eu sempre uso essa frase, a política é a arte de fazer acordos. Aí eu completo, porque é uma frase que eu ouvi uma vez, se eu concordo com essa frase, aí eu completo, desde que não haja, que não lese ninguém, que você não entre uma
troca financeira e que não lese, que ninguém saia lesado com esse acordo. Então, eu acho que existe uma situação de você tem primeiro uma bancada de pessoas que vão querer se interessar pelo seu projeto. Depois você vai conversar com as pessoas. Eu acho que existe, olha, você vota, mas deixa eu ver qual é o teu projeto. Você me apoia no meu projeto, eu te apoio no teu projeto. Eu acho que é uma troca até que existe bacana nisso e que não vai envolver eu botar, olha, meu projeto para a gente montar isso nas escolas e vai exigir uma verba X. Eu não vou precisar supervalorizar essa verba para pedir para alguém votar comigo. Fazer Hoje, acordo. quem você vê hoje como seu eleitor? Onde você tem feito campanha? Quem você visa? Qual é teu público-alvo? Meu público-alvo, a minha campanha é uma campanha muito pequena. Ah, a gente não recebeu a doação do fundão a princípio. Essa doação do fundão, eu não vou nem entrar muito no assunto, porque eu sei, não existe é um cheque em branco, eles podem escolher quais mulheres vão receber para completar esses 30%, mas aí vem um lado legal do Democratas, eles tiraram do fundo partidário que existe uma verba para as mulheres. E aí eles dividem, não é uma verba mensal, o fundo partidário é o dinheiro que o partido vive o ano todo. Tá? Eles tiraram disso e deram para as candidatas mulheres um valor bacana. Teve um deputado, meu Deus, fugiu o nome agora, seria bacana eu falar o nome dele, porque ele foi bom. Ele também fez uma doação pequena para as candidatas mulheres. Então, nós tivemos 2 doações pequenas e essas doações me ajudaram a fazer algum material. Mas eu sou sozinha, então, impulsionamento, sair na rua, fazer tudo sozinho. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou partindo do meu ponto principal, meu mundo principal que são os corretores de imóveis. Eu estou fazendo muito trabalho de internet, mas de WhatsApp, principalmente, porque eu tenho muitos grupos de corretor, de parceria de corretor, e a partir desses grupos eu estou contatando e falando, porque a gente também, o corretor de imóveis, ele é também é um grande foco meu, não tem nenhum representante, e a gente precisa, assim, tipo, de um plano diretor. Eu não vou conseguir mexer na lei federal sobre a corretagem, né? Que todo o sonho de todo corretor é poder participar numa escritura, isso é lei federal. Mas eu posso fazer trabalhos, então eu estou focando o corretor de imóveis, focando uma classe média, centro-direita, direita, um pessoal que realmente conservador. Eu sou uma pessoa eu tenho hábitos conservadores, eu tenho valores conservadores. Não sou extremista, não sou radical, como eu te falei, mas eu sou sim uma pessoa conservadora, então as pessoas que eu procuro, e já faz parte da minha rede, inclusive de internet, você acaba fazendo amizades e recebendo pedidos de amizade nas redes, pessoas que veem uma coisa que você escreveu que gostou. Então, a partir daí, esse o meu público-alvo. E eu, assim, como para vereadora eu não consigo também ver uma coisa só de direita e de esquerda, porque eu acho que é uma coisa para o povo e isso não tem direita e esquerda. Para a população, fazer a cidade funcionar não tem direita e esquerda. Com todo mundo que eu falo. Então, se eu estou na rua, eu estou falando com alguém. Quantos E, votos você precisa para se eleger, Ana? nossa, foi uma coisa que quando eu fui para o Democratas, eu não pensei que talvez se eu tivesse pensado, eu não tivesse ido para o Democratas. O Democratas é um partido que precisa de muito voto. Eu acho que, no mínimo, no pior das hipóteses, 15 mil. Eu não 15 consigo mil. vislumbrar esse número de votos. Eu gostaria de entrar, de conseguir uma suplência. Realmente, eu estou falando um número mínimo para um Democratas, porque outros lugares, outros partidos vai conseguir 10 mil votos, você entra, com 8 mil você pode entrar. Mas nós já temos ali 7, eu falei em 6 votos, né, no impeachment do Crivella, mas a gente já tem um presidente da Câmara dos Vereadores, então nós temos 7 candidatos à reeleição. Eu imagino o quanto isso já não complica a minha situação de conseguir um número de votos, pessoas que já têm todo um ambiente de trabalho, ainda tem gente que não se elegeu em votação passada, mas está trazendo tentando se candidatar de novo, que tem nome forte. Então, ali eu vejo na minha frente 8 pessoas, eu não vou ficar citando nomes, que eu não vou dar, Claro. né, entregar, mas eu vejo 8 candidatos que ali estão para reeleição e que me colocam assim muito, né, no nono. Eu gostaria, se eu chegasse no nono lugar, eu estava feliz, Queria te sabe? perguntar,
Em relação à comunidade judaica, né, você é filha de mãe, de pai judeu, e acredito que se considere, né, é uma Bastante, integrante da comunidade judaica. Como é que muito. você vê essa onda de antissemitismo que está muito crescente, né, aliás, acho que sempre esteve. Existe alguma ideia em relação ao combate ao antissemitismo, um apoio à comunidade judaica? Você pensa nisso? Eu penso, eu sempre tive medo do antissemitismo. Eu sou uma pessoa que fui de Chomer, estudei no Liesse, depois fui para o que a gente chamava de Princesa Israel ou Malcat Isabel, né? É o Princesa Isabel, que era o PH hoje em dia, o Elevo hoje em dia. E sempre fiz Tapuz, morei em Israel por 10 meses, no kibbutz. Hoje, às sextas-feiras, eu estou assistindo o Shabbat online, né, da CJB, às vezes, da área, às vezes. Já fiz muito Minyan na CJB, na época que meu filho estava no LS, deixava ele na escola e ia para o Minyan. E eu sou muito envolvida, assim, emocionalmente com tudo, né, na comunidade. E o antissemitismo me preocupa bastante. Eu já tive problemas na escola do meu filho, de levar, de ir em escola e reclamar de livro, ou falando sobre uma história, em história geral, falando alguma coisa errada sobre Israel, de levar e de ir lá e pedir para falar, pedir tipo um direito de resposta, né? A minha preocupação principal é a falta de informação, ou a informação que a desinformação é não estar informada, mas a informação errada, né? Eles hoje falam de desinformação, mas é a informação de forma errada. Então, de alguma ver alguma forma de trazer também informações corretas, né? Se você vai abrir um Facebook meu, que é a minha plataforma principal, eu falo muito, eu apresento muita coisa sobre os fatos de Israel, que acontecem, porque eu acho que ainda tem muita gente na minha rede que nos deu que não tem as informações que a gente tem. E a gente sabe que o antissemitismo ele acontece muito, que principalmente quando acontece com Israel, parece que todo judeu. Eu falo, eu sou brasileira, de religião judaica, nasci judia, amo a minha religião, e se um dia eu tivesse que escolher para trocar de religião, eu trocaria para o judaísmo. Né? Eu tenho Para muito gente, medo. a gente fechar, o que você diria para as pessoas votarem em você? Qual seria a sua chamada para as pessoas votarem em você? A minha chamada é o que eu tenho trabalhado por um Rio sem corrupção, para fiscalizar, fazer que tudo minha pauta assim como vereadora é principal, como eu falei, a fiscalização. A partir da hora que fizerem um projeto, eu vou fiscalizar desde a hora que a verba sair até o efeito dessa verba ser usada para ver que a verba não foi desviada, foi bem usada e está surtindo efeito, está funcionando ou ficou pronto o projeto. Fiscalizar o prefeito, porque se a gente não tivesse essa fiscalização, que é uma obrigação do vereador, é uma obrigação. Eles falam em asfaltar a rua, não é obrigação, não é competência de vereador, fazer praça não é competência de vereador. Tem muito vereador que o único projeto lá é dar nome de rua, essas coisas assim, você vai só para dizer que teve um projeto. Tem vários vereadores, aliás, que fazem só isso. Então, é a fiscalização independente de quem seja o prefeito, que seja a Renata do PSOL, a Benedita, ou que seja o Eduardo Paes, o Crivella, a Marta Rocha, o Luiz Lima, quem que seja, Bandeira de Mello, qualquer um, quem quer assumir essa cadeira, se tiver a Ana Paula como vereadora, vai saber que vai ter alguém, porque foi aonde eu comecei, né, com essa coisa de fiscalização. Para mim, fica até incômodo saber que essa coisa de relação à corrupção, eu sou muito, muito contra, então não me imagino, né? Então, eu peço voto para poder ajudar a melhorar isso, a poder fazer o que o vereador tem que fazer, que é legislar e fiscalizar. Então, meu número é 25005, 25005. Quem conhece meu pai, que é o 500, né? Eu inverti, então ficou Legal. 25005. Eu não podia, não vou falar o outro número se não tivesse invertido, porque Uhum, vai cair lá no outro vereador que tem esse número. uhum. Então é o 25005.
Ok. para fiscalizar e tentar acabar um pouquinho com esses covidões da vida, mensalões, petrolões, em nível municipal, no âmbito municipal. Tá É isso. ótimo. Ana, muito obrigada, boa sorte e que tudo dê certo. Obrigada, muito obrigada.